Boa noite a todos. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a oportunidade de estar aqui essa noite, pela primeira vez, a oportunidade do convite. Para quem não me conhece, eu me chamo Messênia, eu sou escritora, psicoterapeuta holística, palestrante, sou trabalhadora espírita do Grupo Espírita André Luiz e faço mais um monte de outras coisas. Se alguém tiver com o Livro dos Espíritos, tá? Eu separei para a gente falar um pouquinho sobre uma passagem do Livro dos Espíritos, que fala sobre o autoconhecimento. Então, na parte terceira, capítulo 12, que tem como tema perfeição moral, nós temos um item que chama conhecimento de si mesmo. Na questão 919, tem a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Então, vou repetir a pergunta para a gente gravar bem, tá? Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E vem a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio que ele se refere foi Sócrates, né? Sócrates, quando ele teve o despertar da sua consciência voltado para o autoconhecimento, ele começou a fazer várias perguntas para as pessoas, para que cada um refletisse sobre si mesmo, para que cada um pensasse em se conhecer. Então ele perguntava para as pessoas como elas se enxergavam, o que elas sentiam, como elas viam as suas próprias vidas, no que elas acreditavam, e por aí ia. E daí, de tanto ele fazer perguntas, algumas pessoas ele deixava feliz, porque as pessoas efetivamente refletiam sobre as suas vidas, e outras pessoas ficavam irritadas, porque as pessoas diziam assim para ele: eu não sei as respostas dessas perguntas. Quais são as respostas das perguntas que você está nos fazendo? E ele respondia: eu também não sei. Foi daí que surgiu a frase que tudo sei que nada sei, ou só sei que nada sei. Depende da literatura que a gente for utilizar, eles falam de um jeito. Mas o que significa? Que Sócrates tinha a humildade de aceitar que não conhecia tudo e que estava tentando aprender cada vez mais. E tentava passar isso para as pessoas, que cada um deveria se conhecer, cada um deveria voltar os seus olhos para si mesmo. Quando a gente pega o Evangelho, no comecinho, na introdução, fala que Sócrates foi um dos precursores da doutrina espírita, foi um dos iniciadores dos estudos espíritas. Bom, aí vamos dar prosseguimento. Isso é só para a gente ter uma ideia de como tudo começou, de onde surgiu essa frase: conheça-te a ti mesmo. Na questão, na continuação da pergunta do Livro dos Espíritos, vem a questão 919A, que fala assim: concebemos toda sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Evidente que alguém continuaria a pergunta dizendo: tudo bem, eu tenho que me conhecer, mas como que eu vou me conhecer? O que eu vou fazer para eu me conhecer? O que eu vou fazer para eu conseguir olhar para dentro de mim? Quem dá a resposta no Livro dos Espíritos é Santo Agostinho, nesse trecho. Então ele começa dizendo assim: fazei o que eu fazia quando estava na terra.
Ou seja, enquanto ele estava encarnado, ele fazia isso. No fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Então, nós vamos fazer uma pausa agora. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar assim: se você quer refletir sobre a sua vida, antes de você dormir, você analisa como foi o seu dia. Pensa no que você fez de bom e no que você fez de ruim. E peça para não fazer de novo. Eu vou dizer assim para todos nós, porque sempre digo que, quando eu estou aqui falando, a primeira pessoa que está ouvindo sou eu. Então eu falo primeiro para mim, depois para vocês. Tá? Então eu estou falando para todos nós. Eu não concordo que a gente faça isso antes de dormir. Eu não concordo que a gente faça esse tipo de reflexão antes de dormir. Porque pode ser que essa reflexão nos acarrete uma insônia. E eu vou falar disso daqui a pouco. Tá? Mas então, olha só. No fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista, ou seja, ele pensava, ele revisava, ele repassava o dia todo dele. Quem disse isso foi Santo Agostinho. Ele refletia sobre tudo o que ele tinha feito naquele dia. Tá? E me perguntava se não havia faltado com o dever, se não havia feito ninguém se queixar de mim, se não havia maltratado ninguém, se não havia sido ruim com alguém, se não havia sido ríspido com alguém, se não havia xingado alguém no trânsito, se não havia, no caso dele não tinha trânsito nessa época, mas eu estou trazendo para nós, né? Então vamos nos perguntar ao final de cada período se nós não xingamos alguém no trânsito, se nós não paramos na vaga de idoso sem ser idoso, se nós não paramos na vaga de deficiente sem ser deficiente, se nós não passamos na frente da pessoa que estava na fila para pegar o ônibus, se nós não passamos na frente de alguém que estava na fila do banco para a gente pagar uma conta. Vamos nos perguntar a cada dia se nós não fizemos algo para o nosso próximo que foi negativo. Vamos seguir. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia reformado em mim. Então, basta que eu faça apenas a pergunta para mim mesmo? Não. Não é suficiente que eu faça a pergunta apenas para mim. Primeiro de tudo, eu tenho que pensar assim: eu quero me modificar. Primeiro eu tenho que querer. Tá? Depois que eu resolvi que eu quero mudar a minha vida, aí eu vou fazer essa reflexão. Após eu ter feito essa reflexão, com o passar do tempo, eu vou analisar o que eu consegui mudar em mim. Se eu consegui mudar aquilo que me incomodava ou não. Se eu não consegui ainda, o que eu preciso fazer para eu conseguir? Depois eu vou dar alguns exemplos, tá? Vamos ler mais um pedacinho do que fala no Livro dos Espíritos. Aquele que, a cada noite, se lembrasse de todas as suas ações do dia, e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, orando a Deus e ao seu anjo de guarda para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditar em mim, Deus o assistiria. Então vamos voltar. Olha só. O que ele está pedindo? Primeiro, nós temos que querer a modificação. Segundo, nós temos que fazer a reflexão e ver o que nós podemos fazer melhor. Em terceiro lugar, nós temos que lembrar de orar. Evangelho, capítulo 27. Pedis e obtereis. Nós temos que lembrar de pedir. Nós vamos pedir a quem? A quem quer que vocês acreditem. Eu acredito que tem um santo, porque eu era católica e sou devota daquele santo, e quero pedir para aquele santo. Tem algum problema? Não.
tem problema nenhum. Eu acredito que, acima de tudo, existe o princípio universal. E eu vou pedir ao princípio universal que me dê forças, que me auxilie nessa modificação. Tem algum problema? Não. Eu acredito que eu tenho que pedir para Jesus. Posso pedir para Jesus? Pode. Eu acredito que eu tenho que pedir para o meu anjo da guarda. Eu posso pedir para o meu anjo da guarda? Pode. Você vai fazer o pedido para quem é que você queira fazer, para quem quer que você acredite. Se a gente for estudar o capítulo 27 do Evangelho, fala o quê? Que as nossas preces, elas são direcionadas. Só que, muitas vezes, a gente não tem condições morais de atingir para quem nós estamos rezando. Então, vamos lá, eu quero rezar para a Mãe Maria de Jesus. Muitas vezes eu não tenho condição moral para que a minha prece chegue até Maria. Mas a minha prece vai chegar no meu anjo da guarda, que está mais perto. Ótimo. Se for possível, ele vai interceder a nosso favor. Tá? Então, não interessa necessariamente para quem que eu vou pedir, mas eu tenho que também pedir. Bom, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditar em mim, Deus o assistiria. Os nossos benfeitores espirituais estão o tempo todo ao nosso lado, nos amparando, nos acolhendo e nos assistindo. Só que o que acontece? Geralmente a gente se esquece de pedir, a gente se esquece de se conectar com eles. Nós esquecemos de elevar o nosso padrão vibratório, nós esquecemos de pensar que eles estão aqui. Nós não temos fé. Nós não temos fé para acreditar que eles estão ao nosso lado, que eles vão dar o suporte necessário, a assistência necessária para que nós ultrapassemos os obstáculos da nossa existência. Então, nós precisamos ter fé também. Vamos seguir. Interrogai-vos sobre essas questões e perguntai o que fizestes e com que objetivo agistes em determinada circunstância. Se fizestes qualquer coisa que censuraríeis em outras pessoas, se fizestes uma ação que não ousaríeis confessar. Bom, nesse processo de reflexão, nesse processo de autoconhecimento, Santo Agostinho pede que nós façamos o quê? Que nós nos interroguemos, que nós perguntemos a nós mesmos sobre todas essas questões que eu estou dizendo até agora, sobre o nosso dia a dia, tá? E perguntar o quê? O que nós fizemos do nosso dia a dia? O que nós temos feito do nosso dia a dia? Tá? Com que objetivo nós tivemos esta ou aquela ação? Porque nós, especialmente nós brasileiros, temos o hábito de dizer que os fins justificam os meios. Que se eu quero alcançar um objetivo supostamente nobre, eu posso fazer do jeito que eu quiser para chegar até esse objetivo, e não é bem assim. Eu não posso sair por aí atropelando os outros no meio do caminho. Eu tenho sempre que pensar, será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Que é o que está falando em sequência. Se fizestes qualquer coisa que censuraríeis em outras pessoas, será que, se o meu vizinho faz a mesma coisa que eu faço, eu não vou criticar o meu vizinho? Vou dar um exemplo bem básico, tá? O meu vizinho costuma ouvir música alta. Será que eu vou ficar feliz ou eu vou criticar que ele está ouvindo música alta? Especialmente se eu tiver uma criança pequena ou se eu tiver um idoso em casa. Provavelmente eu vou criticar esta ação. E aí, no outro dia, eu vou e coloco música super alta na minha casa, sabendo que o meu vizinho tem um bebê ou tem um idoso. Então, quer dizer, não existem dois pesos e duas medidas. Se eu não aceito que o outro cometa essa ação, eu também não posso cometê-la. Se eu não aceito que o outro fure a fila do passe, eu também não posso furar a fila do passe. Se eu não aceito que o outro se jogue na minha frente para pegar a pomadinha, eu também não posso fazer isso com o outro. Tá?
Então, nós temos que analisar no dia a dia se nós não estamos fazendo coisas que nós criticamos, censuramos que o outro faça. Se nós fizermos alguma ação que nós não teríamos coragem de confessar. Alguém já parou para pensar assim: ah, eu fiz isso, mas eu não tenho coragem de contar para ninguém que eu fiz isso. Então, a nossa própria consciência está dando a resposta para a gente. Se em algum momento da nossa vida passar pela nossa cabeça, eu fiz isso, mas eu não quero que ninguém saiba que eu fiz isso, alguma coisa de errado tem. Mesmo que a gente pense que cada um está num estágio evolutivo, mesmo que a gente pense que o certo e o errado pode ser, entre aspas, relativo, de acordo com o estágio evolutivo de cada um. Mas se eu não tenho coragem de contar para ninguém algo que eu fiz, se me faz ter vergonha de mim mesmo, alguma coisa de errado tem. Então a nossa consciência vai dar essas respostas para a gente. Santo Agostinho continua: perguntai-vos ainda isso: se agradasse a Deus me chamar nesse momento, teria eu, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, o que temer diante de alguém? Gente, eu falo isso direto. Eu falo o tempo inteiro assim. Não o tempo inteiro, né? Mas eu falo muito assim. Hoje nós estamos aqui, encarnados. A maioria de nós não possui a consciência do nosso programa reencarnatório. A maioria de nós não possui a consciência se nós partiremos para a verdadeira vida daqui 5 minutos ou daqui 50 anos. Será que se nós fôssemos chamados neste instante para irmos para a verdadeira vida, nós sentiríamos que temos que temer algo diante de alguém? Nós gostaríamos de ocultar algo? Será que nós nos orgulharíamos, no sentido positivo de orgulho, das nossas ações do dia a dia, se nós fôssemos chamados daqui a 5 minutos para a vida verdadeira? Ou será que nós teríamos algo a esconder, a nos envergonhar, a temer? Como seria? Lógico que eu não estou falando isso para ninguém se criticar ao extremo, virar depressivo, achar que vai morrer em 5 minutos. É evidente que eu não estou dizendo isso para essas atitudes negativas. Eu estou dizendo isso para que nós possamos refletir sobre o nosso dia a dia, sobre o que nós fazemos no nosso dia a dia. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra vosso próximo e, por fim, contra vós mesmos. Olha só que coisa simples. Ele nos dá a forma mais simples do autoconhecimento. Primeiro, eu examino o que eu posso ter feito contra a espiritualidade maior. O que eu posso ter feito contra as criações de Deus? Depois eu analiso o que eu posso ter feito contra o meu próximo. E por último, contra nós mesmos. Essa é a forma mais simples do autoconhecimento. Porque seria mais adequado, vamos dizer assim, seria mais justo nós analisarmos em primeiro lugar o que nós fazemos contra nós, depois contra o nosso próximo e depois contra a espiritualidade maior. Por que isso? Porque todos os dias nós esquecemos de nós mesmos. Todos os dias nós esquecemos de nos amarmos em primeiro lugar, nós esquecemos de nos cuidarmos em primeiro lugar, nós esquecemos que o nosso corpo físico emprestado precisa funcionar adequadamente. Então nós nos entupimos de porcaria, nós nos entupimos de energia negativa, nós nos entupimos com ódio, rancores, dores, sofrimento, sendo que nada disso é necessário. Então, o maior mal que nós causamos é contra nós mesmos.
Depois, em sequência, em relação ao próximo e depois em relação à espiritualidade maior. Mas o maior mal que nós causamos é em relação a nós mesmos. E se eu perguntar para cada um aqui, eu tenho certeza que cada um vai me dizer uma doença psicossomática que tem. Algo que interiorizou, que somatizou, que fez o corpo adoecer sem ter necessidade. Por falta do quê? De amor próprio. Por falta do quê? De cuidados consigo mesmo. Nós temos que nos amarmos em primeiro lugar. Só nos amando nós seremos capazes de amar o próximo. Como que a gente pode falar para os outros, eu te amo, se você não se ama a si mesmo? Se nós não nos amamos a nós mesmos. Se nós entupimos a nossa vida com programas que são uma porcaria, que são lixo, se nós deixamos que o lixo dos outros nos invada. Bom, eu volto nisso daqui a pouco. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Aí está a razão pela qual eu digo para nós não fazermos isso antes de dormir. Por quê? Se a gente teve um dia excelente, se nós fomos muito positivos com os outros, se nós fizemos coisas extremamente boas conosco mesmo, se nós lembramos de orar, se nós lembramos de elevar o nosso padrão mental, ótimo. O que vai acontecer? Nós vamos fazer uma reflexão positiva, vamos ter um repouso para a nossa consciência, vai ser o nosso calmante natural. Ninguém vai mais precisar tomar remédio controlado para dormir. Porque nós estamos sendo bons, então nós vamos ter aquele soninho gostoso, vamos dormir tranquilamente. Agora, como nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, como nós ainda não nos conhecemos, como nós ainda não sabemos nos amar, a tendência é que se a gente for fazer essa reflexão antes de dormir, nós tenhamos uma insônia. Nós fiquemos pensando, remoendo as coisas negativas que nós praticamos naquele dia, e acabemos não conseguindo dormir. Então eu falo assim, se a gente for fazer essas reflexões, vamos fazer umas horas antes de dormir, ou vamos fazer no dia seguinte, logo pela manhã, acordar um pouquinho mais cedo, para a gente fazer isso. Se a gente passa a fazer isso é uma terapia, é uma autoterapia. Nós não vamos precisar de psicólogo, de psiquiatra, de psicoterapeuta. Nós vamos nós mesmos estarmos nos tratando, nos cuidando. E nós temos condições de fazer isso, porque nós somos deuses. Vamos lá. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Então, olha só. Voltamos no começo da questão. Conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. Como que nós melhoramos no dia a dia, como nós evoluímos, como nós nos tornamos pessoas melhores, em primeiro lugar para nós e depois para o próximo, conhecendo-nos a nós mesmos. Mas direis, como proceder a esse julgamento? Como que eu vou julgar as minhas atitudes do dia a dia? Como que eu vou concluir e analisar se eu estou fazendo bem para mim e para os outros ou não? O que eu vou usar de medida para essa avaliação? Porque toda avaliação a gente tem alguma medida, né? E para essa avaliação, como que eu vou fazer? Aí ele faz mais uma pergunta. Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpa? Será que, quando nós temos uma ilusão de amor próprio, nós somos condescendentes conosco, nós nos perdoamos com facilidade, nós nos desculpamos com facilidade as nossas faltas? Algum espírita aqui consegue se perdoar com facilidade ou se acostumou a se culpar por tudo o que acontece nas nossas vidas? Porque eu tenho a impressão de que nós espíritas, por conta de lei de ação e reação, por conta da gente saber que existem outras vidas, por conta de nós entendermos que muitas vezes os nossos laços de família são feitos de desafetos, por conta de nós entendermos um pouquinho
dos nossos, entre aspas, karmas, nós acabamos nos culpando em excesso. Parece que a gente não conhece algo chamado responsabilidade. Eu posso ser responsável por algo, mas eu não devo me culpar. A culpa não é boa para ninguém. E a culpa engorda. Eu falo isso porque eu já fiz esse teste. Quando eu me sentia culpada, eu engordava. Quando eu não me sinto culpada, eu entendo que é só uma responsabilidade que eu tenho, eu não engordo. Então a culpa engorda. É algo que você joga para dentro de você que não é bom. E aí eu pergunto, nós espíritas, como é que funciona? A gente desculpa os nossos erros com facilidade? Ou nós condenamos os nossos erros? Ou nós arrastamos as nossas dificuldades no decorrer da existência inteira? Ou nós dizemos assim, não, nós estamos aqui para sofrer, a gente tem que sofrer até o fim, a gente tem que aguentar, porque isso é karma. Como é que funciona? Será que nós temos essa ilusão de amor próprio? Pelo que eu conheço de nós espíritas, nós estamos mais para termos baixa autoestima e falta de amor próprio do que esse amor próprio que nos cega dessa forma. Nós temos o hábito de fazer isso, de dizer que nós temos que sofrer, que nós temos que penar, que nós temos que aguentar até o fim da existência, sendo que não é assim. Nós estamos aqui para sermos felizes, nós estamos aqui para nos amarmos. Então a gente não pode se empanturrar com esse monte de lixo mental. Vamos lá, olha aí os exemplos que ele dá da ilusão de amor próprio. O avaro acredita ser simplesmente econômico e previdente. Quem é o avaro? O mão de vaca, né? O avarento, aquele que, né, guarda dinheiro em excesso. Muitas vezes, essa pessoa que é muito preocupada com o lado material, ela acredita que ela está sendo econômica e que ela está fazendo uma previsão de fundos para o futuro. Uma provisão, desculpa. Ela acredita que ela está apenas guardando dinheiro para uma hora de necessidade. Às vezes a pessoa não consegue se enxergar como, eu sou realmente mão de vaca. A pessoa não consegue enxergar, eu sou materialista ao excesso. Às vezes ela pensa apenas que ela está economizando para uma hora de necessidade. O orgulhoso acredita somente ter dignidade. Geralmente a gente fala assim, né? Mas é minha honra, né? É a minha dignidade, é a minha honra. Como eu posso aceitar que tal pessoa me disse isso? Como? O que os outros vão pensar que tal pessoa me disse isso? Por exemplo, a pessoa me chamou, sei lá, vamos pegar um termo leve, né? Nós estamos na casa espírita. A pessoa me chamou de gorda, olha que absurdo, justo eu. Estou falando disso porque é uma coisa muito comum. As pessoas se acharem gordas ou magras, né? Então, isso não deixa de ser verdade, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Então, esses dois exemplos que ele cita de amor próprio por ilusão, que perdoa as faltas, ele fala assim, que às vezes a pessoa pode realmente acreditar que ela está fazendo melhor. Talvez ela tenha um amor próprio exacerbado, que é uma ilusão, que perdoa em excesso as suas próprias falhas, mas ela está fazendo isso porque ela não tem conhecimento suficiente de si mesma. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. E aí, nesse caso, ele sugere uma qualificação, um meio de avaliação que não vai fazer com que nenhum de nós seja enganado no nosso propósito. Tá? Que é o quê? Como que nós denominaríamos essa nossa ação se fosse feita por outra pessoa? Então, vamos lá. Se eu sou fofoqueira e eu estou falando mal da vida alheia, mas eu acho que eu só contei a verdade, então não tem problema nenhum. Porque muito fofoqueiro fala isso, né? Eu não estou falando mal, eu só estou falando a verdade. Será que se você fosse o alvo de alguém contando a verdade da sua vida, você se sentiria bem com aquilo?
Então, vamos jogar a ação para o outro, nesse caso. Eu só falei a verdade sobre algumas pessoas que eu conheço. E se essas pessoas falassem só a verdade sobre mim, eu ficaria bem ou mal? Então, no caso, muito provavelmente eu ficaria mal. Se eu ficaria mal, então a minha ação está errada. Então, eu não devo sair por aí continuando a fofocar. Desculpa, falar a verdade dos outros. Tá? Não devo fazer isso. Então, como que eu vou denominar, qualificar, classificar essa ação quando ela é feita por outra pessoa? Se eu não vou julgar de uma forma boa o outro, eu também não devo fazer aquilo que eu vou julgar de forma negativa. E aí ele fala um pouco além. Se a censurais nos outros, não poderá ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Então, evidentemente, se eu não concordo que o outro pratique esta ação, eu não posso aceitar que eu a pratique, porque não existem dois pesos e duas medidas para a justiça do nosso divino Criador, né? Procurai, assim, saber o que os outros pensam, e não negligencieis a opinião dos opositores, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e muitas vezes Deus os coloca ao vosso lado como um espelho, para vos advertir com mais franqueza do que faria um amigo. Aí aqui ele está pedindo para que a gente faça o quê? Para que a gente analise o que nos é dito pelas outras pessoas. Quando as outras pessoas nos julgam, quando as outras pessoas avaliam as nossas atitudes, o que elas estão dizendo para nós? Será que eu devo repelir e rejeitar esses julgamentos das outras pessoas de forma imediata? Ou será que eu devo primeiro analisar e ver se tem algo de proveitoso para a minha vida? Muitas vezes a gente pensa assim, essa pessoa está com inveja, essa pessoa quer ver o meu mal, essa pessoa é negativa. E às vezes ela está falando uma verdade, que nós ainda não paramos para pensar naquilo, nós ainda não paramos para refletir. E aí ele fala assim, essa pessoa não quer te agradar, então é bom você analisar o que ela está te dizendo. Porque às vezes um amigo, por não querer nos ferir no nosso melindre, porque todos nós somos muito melindrosos, especialmente os espíritas, não mentira, entendeu? Então, às vezes um amigo não quer nos ferir no nosso melindre e acaba não nos dizendo coisas que deveria dizer. Embora eu sempre diga que no meu conceito de amizade, a gente tem que ser sincero com os nossos amigos, inclusive para os abrir os olhos, né? Da mesma forma que eu gostaria que os meus amigos me abrissem os olhos. Mas assim, o que acontece? Muitas vezes o nosso opositor, né, ele não quer fazer de conta que ele é meu amigo. Então, às vezes, ele está me dando uma resposta gratuita de algo que eu preciso mudar em mim. Então, convém a gente ouvir com paciência, com calma, e analisar isso, porque pode ser que seja algo que eu realmente preciso trabalhar. Vamos lá. Que aquele que tenha vontade séria de se melhorar, sonde sua consciência, a fim de arrancar de si as más tendências, como arranca as más ervas de seu jardim. Alguém aqui cuida de planta, tem jardim, pomar, qualquer coisa do gênero? Geralmente, o que a gente faz com as ervas daninhas? Joga fora. Então, é necessário que a gente, embora nós saibamos que nós temos o nosso lado sombra, o nosso lado luz, embora nós saibamos que estamos num processo evolutivo, é importante a gente arrancar as nossas ervas daninhas e jogar fora também. Até porque são coisas que não nos fazem bem. Se não nos fazem bem, a gente tem que jogar fora, não tem que ficar carregando isso para sempre. Especialmente quando são as nossas crenças limitantes, aquelas coisas que nós acreditamos ao nosso respeito que só nos fazem mal. Então não tem sentido a gente carregar isso com a gente tem que jogar fora mesmo. Que faça o balanço de sua jornada moral,
como o mercador faz a de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que isso resultará em seu benefício. Olha mais um exemplo que ele dá para a gente, no nosso dia a dia, analisar as nossas atitudes. A gente pode colocá-las como se fosse um livro-caixa, como se fossem as coisas que entram e as coisas que saem de uma empresa, as coisas positivas e as coisas negativas, o que eu devo para alguém e o que é meu crédito, o que eu tenho que me melhorar e o que eu tenho de bom. Que as coisas boas, as nossas virtudes, elas devem ser avaliadas porque elas nos auxiliam a trabalhar o que a gente tem de negativo e precisa ser trabalhado. Então, é uma coisa muito positiva isso. Olha só, eu vou analisar o que eu faço de bom e o que eu faço de ruim, o que eu faço de bem e o que eu faço de mal. Eu vou analisar o que eu tenho de mais positivo, que eu quero acrescer virtudes, eu quero aumentar os meus princípios morais, eu quero me melhorar, e eu vou começar a ver o que eu tenho de negativo, que eu quero jogar fora. Então, é uma outra forma da gente fazer uma autoanálise. É uma outra forma da gente trabalhar o nosso autoconhecimento. Se puder dizer a si mesmo que seu dia foi bom, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Foi o que eu falei. Se a gente pode falar que a gente fez coisas boas, nós não teremos insônia. E caso a gente esteja à beira de um desencarne, nós vamos ficar super felizes, super tranquilos, super contentes. Ninguém vai ter trauma, não vai ser nada ruim para ninguém. Né? Submetei à análise questões claras e precisas, e não temeis multiplicá-las. Pode-se muito bem dedicar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. O que nós vamos falar diante de tudo isso que eu estou dizendo? Eu não tenho tempo. A desculpa básica de todo mundo vai ser essa. Eu chego em casa correndo, eu tenho que fazer janta, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que ver a criança, eu tenho que estudar, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que ir para o meu terceiro emprego. Não dá tempo de eu fazer essa reflexão sobre mim. Não tenho tempo. É a resposta básica de todos nós. E aí ele fala o quê? Pode-se muito bem dedicar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias visando a juntar o que vos dê repouso na velhice. Geralmente a gente trabalha igual um bando de louco. Por quê? Porque a gente acha que a gente vai ficar velho e a gente não vai ter como nos mantermos materialmente falando. Então a gente trabalha muito, porque geralmente para isso. Né? Não só pelo pão de cada dia, mas também para que a gente tenha um pouquinho mais de comodidade quando a gente estiver mais velho. E aí ele fala assim: esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos, o objetivo que vos faz suportar fadigas e privações momentâneas? Então, essa ideia de que a gente quer ter uma velhice um pouco mais amena é o que nos faz, enquanto jovens ou adultos, fazermos o quê? Nos privarmos de muitas coisas e suportarmos fadigas. Então, se nós fazemos isso pelo nosso dia a dia, se nós fazemos isso pela nossa vida material, vou ler o que ele fala. Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem? Não vale a pena fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Portanto, eis aí precisamente o pensamento de que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos que compreendais esse futuro de maneira que não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Então, olha só, se eu posso me matar de trabalhar enquanto jovem e adulto para que eu tenha uma velhice material um pouco melhor, por que eu não posso trabalhar um pedacinho, uns minutos do meu dia, para que eu tenha uma felicidade verdadeira na vida verdadeira que é do outro lado? Por que eu não posso trabalhar uns minutos do meu dia para fazer reflexões sobre o meu autoconhecimento, sobre o meu ser, sobre a minha consciência interior, sobre os atos que eu pratico dia a dia? Será que realmente a gente não tem esse tempo? Porque uma das primeiras coisas que a gente aprende como espíritas
o que a gente acredita é a existência da vida após a vida. Então, será que a gente não pode se preparar de uma forma positiva para o futuro? Aí a gente responde assim, mas eu não sei o que vai ser o amanhã. Tem razão, a gente não sabe. A maioria de nós não sabemos. Vários de nós que já despertamos a nossa consciência, temos condições de saber. Mas vamos dizer assim, eu não sei o que vai ser o amanhã. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar para que nós tenhamos um amanhã melhor do que o hoje. É a nossa ideia de progresso, é a nossa ideia de crescimento. É o que a doutrina nos ensina. O que nós temos que fazer? Nós estamos aqui para sermos felizes e para evoluirmos, para crescermos como seres humanos, para crescermos em moral. Né? Eis porque chamamos inicialmente vossa atenção para os fenômenos que impressionavam os vossos sentidos, e depois vos demos as instruções que cada um está encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que editamos o Livro dos Espíritos. Então ele conclui dizendo que eles estão chamando as nossas atenções para a verdadeira vida. Que eles estão chamando as nossas intenções para dizer que nós temos que nos melhorarmos e evoluirmos. Que eles estão chamando as nossas atenções para sermos pessoas melhores conosco mesmo em primeiro lugar. Por isso o autoconhecimento. Depois com o próximo, depois com a espiritualidade maior. Tá? E para que eles estão fazendo isso? Como eles fizeram isso? Foi por isso que eles criaram o Livro dos Espíritos para a gente. Para chamar a nossa atenção para as coisas que verdadeiramente importam. Para que a gente aprenda a refletir, para que a gente aprenda a crescer, para que a gente aprenda a sermos pessoas melhores. Que é por isso que nós estamos aqui. Né? E basicamente, de uma forma até um pouco apressada talvez, era isso que eu queria falar hoje. Sobre como nós temos que trabalhar o nosso autoconhecimento. E dentro da doutrina espírita existem inúmeras obras que nos auxiliam a fazer isso. E aí eu tenho certeza que depois vocês podem consultar a biblioteca para isso. Eu não vou falar mais sobre essas obras, não vou fazer propaganda. Eu quero pedir, antes da gente fazer a nossa prece, ou já a caminho da nossa prece, que cada um pare, respire fundo e pense nas suas reflexões do dia. Eu quero que cada um aproveite esses instantes que nós vamos ter durante a prece, durante o momento do passe, e comece a refletir sobre o seu dia a dia. A gente vai ter um tempinho aqui para isso, alguns minutinhos para isso. Então, que cada um reflita se está fazendo bem para si mesmo, se está fazendo bem para o próximo, se está fazendo bem para a espiritualidade maior, ou se não está. Se a gente vai poder ter uma noite de sono tranquilo, ou se a gente vai ficar preocupado. Vamos fazer isso? Vamos? Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar fundo. Agradecemos a espiritualidade, a oportunidade de termos estado aqui neste momento, todos juntos. Pedimos aos benfeitores espirituais que deem a cada um de nós o que nós viemos buscar, que amparem nossos corações, nossas dúvidas, nossas incertezas, nossas inseguranças, nossos medos, que nos auxiliem para que possamos nos interiorizarmos, para que possamos voltar os nossos olhos para dentro de nós, para que possamos analisar as nossas vidas, para que possamos pensar e refletir sobre o que temos feito no dia a dia, se estamos caminhando na seara do Pai, se estamos desviando o nosso caminho, se temos aprendido coisas boas e temos colocado essas coisas em prática, se estamos rejeitando esses ensinamentos, se estamos rejeitando as coisas boas, por que estamos fazendo isso? Quais são as dificuldades que enfrentamos em nossa existência?
Por que estamos enfrentando essas dificuldades? O que nós podemos fazer de diferente? Como nós podemos fazer de diferente? E nesse momento nós pedimos a espiritualidade maior que nos auxilie a cada um de nós a encontrar essas respostas. E que quando adentrarmos a Câmara de Passe, recebamos as energias necessárias para a nossa cura. Seja a nossa cura emocional, seja a cura das nossas mazelas morais, seja a nossa cura física. Pedimos aos benfeitores que estejam conosco, hoje, agora e sempre, nos amparando, nos acolhendo e nos direcionando ao caminho melhor. E que assim seja.